Olá a todos, tudo bem? Sou eu, Iago, falando aqui com vocês. Bem de longe, estou aqui perto do Ártico, na Noruega. Agora, agora são quase 4 horas da tarde. Hoje está menos 17 graus aqui lá fora, então está muito frio. Graças a Deus por esse lugar quentinho aqui, a sala de aula, onde eu estou. Ah, Já estou com saudade de casa, saudade de vocês, de toda a comunidade, das pessoas que eu amo e, obviamente, do calor e da comida brasileira. Espero poder rever vocês todos em breve. Hoje eu tenho um desafio de falar por vídeo aqui, não é a forma que eu gosto de comunicar. Gostaria muito de estar aí com vocês nessa integração de base, nesse momento que a gente recebe tantas pessoas, alunos da ETED, novos obreiros. É uma alegria muito grande esses momentos da nossa comunidade, né? Ver a casa cheia, ver coisas para ser feitas, ver oportunidades acontecendo, vendo, poder enxergar vidas sendo transformadas, pessoas que chegam novas e querem conhecer, querem saber mais sobre o que é missões, o que Deus está fazendo na nossa comunidade. Então, primeiramente, eu quero dizer parabéns para você que chegou até a nossa comunidade. Muito obrigado pela confiança. Que bom que você está em casa, no nosso meio, e a gente tem um carinho muito especial de poder abrir a nossa comunidade para receber vocês, para que a gente possa crescer junto, para que a gente possa buscar Deus junto e descobrir ainda mais sobre a nossa vocação, o nosso chamado e toda essa unção que tem na nossa comunidade. Nós acreditamos que ela vai sendo transferida, você vai aprendendo sobre ela, você vai percebendo o quanto Deus está fazendo no nosso meio. Eu quero falar um pouco para vocês sobre a visão, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está perseguindo como comunidade. Você já ouviu alguns dos nossos fundadores, pessoas muito especiais, o pastor Cote, a Raquel, os fundadores como Lauré, anciões, né, como outros que estiveram presentes. Mas o meu objetivo aqui é falar um pouco sobre o que Deus está nos apontando e direcionando para os próximos anos na nossa comunidade. Quando você ouve a nossa história, né, você percebe que, bom, a gente está fazendo 40 anos, né? Não a nossa base, mas fazem 40 anos que a Raquel e o Cote chegaram em Curitiba. Isso foi em 86. E em 1989, então, eles chegaram nessa chácara, nessa propriedade que era muito diferente do que você está vendo agora. Não tinha nada, né? Aliás, tinha muito mato, tinha muito trabalho para ser feito, né? E pouquíssimas pessoas, né? Então eu gosto de falar de uma forma assim que eu divido a história da nossa base em três capítulos, né? Três momentos muito importantes que é aquilo que Deus vem cumprindo no nosso meio, né? A primeira etapa desse capítulo é a primeira fase, né? A primeira década de trabalho na Jocum Mirante Tamandaré, que é entre os anos 80 e 90, né? Que a base fluía como um dom natural derramado por Deus sobre a nossa comunidade, a nossa liderança na área do evangelismo. Você vai ouvir o Cote e Raquel, você vai ver o quanto que eles falam sobre ter uma vida, um estilo de vida de evangelismo, de busca pelo Senhor e de praticar uma vida onde que falar do evangelho é natural, é diário e faz parte da rotina de uma comunidade, né? Então a nossa base começa com uma base marcada pelo evangelismo, praticamente diário, né? Os relatos é que de manhã os irmãos estavam orando na comunidade, tomando seu café da manhã, buscando o Senhor junto, meditando, intercedendo e passavam um dia na rua pregando o evangelho nas praças, pregando o evangelho nas ruas, nas escolas, participando dos grandes impactos e ajuntamentos, né? Então, a nossa base tem uma história junto com o Ministério Ágape na década de 80 e 90, onde que o evangelismo e o pioneirismo, né? Fazer as primeiras construções, fazer as primeiras obras, as primeiras salas de aula, sonhando que um dia Deus enviaria muitas pessoas, né? Eu lembro que o Maurício, que é um dos pioneiros também da nossa comunidade, o pastor Maurício, falava que Deus falava para ele sobre um dia
que haveria tanta gente na nossa base que o refeitório ficaria pequeno. E hoje nós temos 2 refeitórios e às vezes parece pequeno. E naquela época eles estavam talvez 6 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas no máximo, né? Então é muito legal lembrar desses feitos do início da década, né, de 90, final da década de 80, nossa base é muito comprometida com o evangelismo. E aí então nos anos 2000, entre 2000 e 2010, então começa um novo ciclo. Eu entendo que é uma virada de estação muito significativa na nossa comunidade. Foi um momento que o Ministério Ágape se torna, então, o Ministério da Jocum nos anos 2000, 2001, nós tivemos a nossa primeira ETED, a nossa base. E ali foi o momento onde que o Cote e a Raquel começaram a implantar essa visão da EFOL, de formação de líderes, de aconselhamento e, obviamente, paralelo com isso, a nossa ETED, começando então a aprender sobre valores, fundamentos, o que significa Jocum, como fazer parte desse ministério tão especial. E então a gente percebe essa história de treinamento, né? A gente sai de uma época onde todos estavam apenas evangelizando, não que isso seja menos importante, mas Deus adiciona o treinamento, né? Então a gente vem de um modelo de evangelismo primário e agora evangelismo e treinamento, com o objetivo de formar obreiros, com o objetivo de formar líderes, com o objetivo de ter mais pessoas para trabalhar, né? Afinal, a gente sabe que a obra é muito grande e poucos são os trabalhadores, então nessa década nós temos o início do treinamento na nossa comunidade. Eu chego na base em 2010, né? Então isso já tem 16 anos. Eu chego exatamente em 2010. E aí eu entendo que a partir de 2010, uma nova década, né, começa surgir, né, um desenho muito interessante da parte de Deus na área do treinamento, que é a Universidade das Nações. A princípio nós tínhamos, antes disso acontecer, a partir dos anos 2010, nós tínhamos apenas a ETED. Ali por 2009, 2010, então a gente começa com a primeira escola de aconselhamento, a FMA. Depois começa a multiplicação de outras ETEDs, a ETED com foco em comunicação, a ETED Comunicadores, que foi a que eu fiz. E a partir dali começa a surgir outras expressões das escolas da Universidade das Nações. A escola de comportamentos e vícios. Aí depois eu lembro que chegou a EFEB, a Escola de Fundamentos de Estudos Bíblicos. E aí Deus foi compondo, né, todo um currículo de formação e Deus estava sinalizando e mostrando para nós assim que o objetivo disso era formação de líderes, de preparação de pessoas para enviar essas pessoas para todas as áreas de influência da sociedade, para formar pessoas com muito mais bagagem, com muito mais conteúdo. E aí foi uma década de muitas multiplicações, como eu disse. A Escola de Fundamentos da Comunicação chega em 2016, chega a Escola de Cosmovisão Bíblica. Eu com certeza vou esquecer o nome de algumas outras escolas, mas eu queria só expressar que a década, né, de 2010 até 2020 foi uma temporada onde que nós vimos se estabelecer na nossa comunidade a Universidade das Nações, com o objetivo de preparar missionários muito mais qualificados, com muito mais bagagem, entendimento e preparação bíblica para irem até os povos e as nações, junto com a chegada da universidade, né, e dos colégios da Universidade das Nações, a Faculdade de Comunicação, a Faculdade de Aconselhamento, a Faculdade de Ministérios Cristãos. Obviamente, o DNA da Jocum, né, os valores da Jocum começaram a serem ainda mais latentes, a nossa base começou a ganhar muito mais qualidade no seu treinamento, começou a ser conhecida fora do Brasil, tendo uma expressão mais internacional, a chegada de estrangeiros estudando, dos latinos, de fala hispânica. Então, assim, um tempo muito marcante, de muito crescimento, estabelecendo toda essa parte de crescimento. Outra coisa legal de mencionar sobre a nossa história é que em 2016, 2017, a gente começa a ter as primeiras expressões de desenvolvimento comunitário. A gente começa a entender que não basta a gente focar apenas no envio para fora do nosso país ou formar pessoas e elas irem para suas regiões, localidades,
Mas agora chega um momento onde a gente começa a olhar para a nossa cidade e a gente pensa assim, puxa, Deus nos deu também Tamandaré como um campo missionário, né? Eu lembro que o Cote fala que na década de 80, 90, eles eram muito envolvidos com a cidade local. Caminhadas de oração, evangelismos locais, buscando mesmo uma transformação para a cidade de Tamandaré, né? 2017, 16 para 17, a gente faz a primeira campanha com o nosso circo, o Circo Manifesto na cidade. Aproximadamente 5.000 pessoas passam pelo nosso circo, a maioria delas são crianças das escolas públicas e a gente fala sobre esse evangelho que vem trazer transformação para todas as áreas da nossa vida, não apenas aquele evangelho que quer salvar a nossa alma, mas aquele Jesus que está preocupado com a nossa vida, a nossa área social, a nossa área física, emocional, a nossa alimentação, a segurança, a educação, a alimentação, enfim, família. E a gente começa então a ter as primeiras expressões bem assim intencionais na área do discipulado da nossa cidade, né? Então, 3 momentos, 3 décadas muito marcantes. Chega o ano 2020 em diante, a gente sabe de todas as dificuldades que foi o ano 2020 e 2021, né, com relação à nossa a crise mundial, os conflitos, toda a parte do Covid, né? Graças a Deus, Deus nos deu muita envergadura e também resiliência durante esse período, né? Nós não necessariamente paramos nossas atividades, nós, pelo contrário, buscamos muito mais relacionamento, buscamos cuidar daqueles que estavam na nossa comunidade. Foram 2 anos, né? 2020 e 2021 foram 2 anos muito frutíferos, a qual nós formamos muitas pessoas que ficaram com a gente 2, 3 anos. Hoje estão nas nações, são líderes entre nós. E a partir dessa década de 2020, a gente chega então nesse momento ao qual nós estamos na metade, né? 2026, passando a metade, e nos últimos 3 anos, 4 anos, Deus então vem nos mostrando uma visão para o futuro. E eu quero falar sobre isso para vocês, primeiro, não pela questão de informação, né? Eu gostaria de pedir para que você, ao ouvir, ao assistir isso aqui, você entendesse que é muito mais do que a ideia de passar uma informação para vocês, mas você entender o legado e para onde que nós estamos indo, porque alguns de vocês, não a maioria, vão sim receber uma palavra para permanecer na Jocum e continuar fazendo parte desse ministério. Você que já é obreiro, precisa também entender claramente para onde que nós estamos indo, né? Então nós resumidamente, começamos evangelizando, começamos nos grandes impactos, iniciamos uma caminhada de treinamento, de formação de líderes com a EFOL, com a ETED. A nossa base começa a crescer no número de obreiros. Chega o momento que nós descobrimos, então, a profundidade da Universidade das Nações, a multiplicação dos colégios e o aperfeiçoamento do nosso grupo. E agora, Deus tem nos direcionado, então, para algo, diria eu, mais intencional, mais abrangente, mais internacional, a qual nós estamos caminhando nos últimos 3, 4 anos, né? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que é o ponto da nossa visão, é que nós estamos vivendo um momento de pioneirismo. O que significa pioneirismo, né? Pioneirar, começar, iniciar, dar passos em direção à multiplicação de ministérios, bases missionárias. Nos últimos quase 4 anos, 3 anos e meio, nós começamos algumas bases da Jocum a partir da nossa comunidade. Então nós iniciamos a Jocum no Amazonas, em Maués, nós iniciamos a base da Jocum no Japão. Nós, no final do ano retrasado, iniciamos a base da Jocum em São José dos Pinhais, aí perto do aeroporto, em Curitiba. Janeiro do ano passado, há 1 ano, nós reiniciamos uma base que estava fechada, que era a Jocum em Ponta Grossa. E agora, no último mês, nós enviamos uma família, né, um casal, para começar uma base da Jocum em João Pessoa, no Nordeste. Então são 5 comunidades nos últimos quase 4 anos, 3 anos e meio, e já tem um tempo que nós estamos, então, como base, perseguindo uma visão, uma ideia que vem de Deus para nós sobre termos 10 novas bases missionárias até 2030. Olha só que coisa legal. Então você está no momento agora onde a nossa base entende que
O objetivo não é estar com muitos e muitos obreiros nesse lugar, mas é de dar oportunidade para os nossos líderes e para os nossos obreiros buscarem uma palavra de Deus e obedecer a Deus, porque a tarefa não está cumprida. Existem muitos desafios, muitas nações, muitos povos, muitos lugares que não têm uma comunidade como a nossa que pode discipular, treinar e enviar pessoas. Então, você pode olhar por essa ótica, que você está chegando num lugar que te convida você a andar nessa palavra de pioneirismo, né? Eu esqueci de mencionar, mas agora, acho que há 2 dias atrás, uma equipe da nossa base foi para a Itália e eles estão em oração e discernimento buscando a direção de Deus sobre iniciar um ministério na Itália. Então, olha só, mais uma oportunidade de algo internacional e você que está chegando agora pode fazer parte de todos esses movimentos, né? Inclusive, nós não sabemos ainda quais são as outras localidades que Deus vai mostrar para nós. Nós estamos agora com 6 localidades que são mais claras nessa visão, mas ainda falta mais. E eu tenho certeza que essa geração que está chegando agora pode fazer parte desse pioneirismo e entender que Deus está levantando líderes e levantando pessoas para obedecer nesses lugares, né? A segunda coisa que eu quero deixar claro para vocês nessa visão de Almirante Tamandaré, a partir dos anos 2020, é o compromisso local. É o compromisso de ver a cidade de Tamandaré como nosso campo missionário. Isso mesmo. Olhar para Tamandaré, eu acho que quando você for ali no portão, você vai sair daquele portão, olha que naquele portão de pedestre tá escrito assim que a partir daquele momento, quando você cruza aquele portão, começa um campo missionário. Então, é justamente para trazer para você uma ideia de que missões não é sobre geografia apenas, não é sobre é mais missionário aquele que está na África, é mais missionário aquele que foi para o Amazonas, está entre os ribeirinhos. Não. Nós sabemos que missões é sobre a obediência de pessoas. E nós sabemos que, como cristão, nossa primeira missão é ser sal da terra e luz do mundo em qualquer lugar, né? Então, está muito claro para nós o compromisso local. Olhar para a cidade de Tamandaré e ver que ela precisa ser mudada, ela pode ser mudada, ela pode ter uma história de transformação. Nós podemos ser muito intencionais no discipulado de famílias, na ajuda e no serviço da igreja local. Nós podemos ser intencionais nas políticas públicas e no desenvolvimento desse local. Então, nós estamos vendo esse movimento crescer no nosso meio, através do Ministério Farol, através do Ministério Escuta, através dos nossos trabalhos na esfera das políticas públicas da cidade. Nós fazemos parte de alguns conselhos municipais, mas nós sabemos que é pouco, tem muito mais para acontecer. Então você também está dentro desse lugar que tem essa unção e esse compromisso com a visão local. A outra coisa que faz parte da nossa visão, e isso já tem muitos anos, mas eu quero deixar bem claro para nós, que é a visão de continuar oferecendo isso que é muito bom que está na nossa comunidade, que é o conteúdo, o ensino modular, que é a formação de pessoas nas áreas do aconselhamento, na área da liderança, comunicação, família, esporte, artes, mas que isso seja de uma forma acessível para as pessoas. Eu tenho falado muito sobre treinamento modular, treinamento de curto prazo. Quando eu falo de curto prazo, é curto prazo mesmo, né? Pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de vir para a Jocum estudar 3, 5 meses, como você está fazendo aí na sua ETED. Mas eu sei que muitos cristãos gostariam de vir estar aqui nessa comunidade para estar conosco uma semana, 15 dias, um final de semana. Então, nós não podemos tornar o conteúdo e digamos assim, a nossa bênção e a nossa unção que Deus derramou sobre a nossa comunidade como algo de difícil acesso. Nós precisamos encontrar formas de alimentar as multidões. E as multidões estão através da internet, das mídias sociais, dos encontros de finais de semana, dos workshops, das escolas de férias. Então, nós queremos encorajar e continuar encorajando você a criar, você obreiro a continuar pensando como vamos alimentar essa multidão. São milhões de pessoas nessa nação, só no Brasil, cristãos que carecem, né? A carência bíblica, ela não está só entre os não alcançados, a carência bíblica, ela está dentro das igrejas. Nós precisamos também acabar com a carência bíblica dentro das igrejas, né? Essa é a terceira parte da nossa visão como comunidade. E a última, né, a quarta coisa, o quarto ingrediente que eu quero deixar para vocês aqui, antes
antes de finalizar esse vídeo, é sobre a formação de líderes, a formação de missionários, né? Nós, e eu falo muito sobre mim a partir dessa ótica, nós entendemos que o convite de Jesus não é sobre ir para Jocum para ter uma experiência, ou apenas você entender que o relacionamento com Deus é um relacionamento de utilidade, você quer ganhar alguma coisa em troca, você quer ganhar uma experiência, você quer, eu vou para ser abençoado, eu vou para minha vida ser uma bênção, eu vou porque vai dar tudo certo, eu vou porque eu vou descobrir a minha vocação e etc. Essas formas de vermos missões sobre uma uma ideia onde que nós estamos indo para ganhar, ao invés de estarmos indo para dar. Essa ideia de missões onde que nós pensamos de uma forma assim, onde há falta de compromisso, onde há falta de obediência a longo prazo, nós estamos comprometidos a mudar isso e ajudar pessoas a enxergarem que Deus está nos chamando para uma vida de obediência a longo prazo, que a fé e que a busca na missão não é sobre ser bem-sucedido, mas é sobre como nós vamos derramar a nossa vida, como nós vamos doar a nossa vida por completo. Obviamente, Jesus nunca chamou seus discípulos para apenas ter uma experiência com ele de 2 meses, 3 meses, 5 meses, mas Jesus ele chamou pessoas para estarem comprometidas com ele 100%, obedecendo a missão que ele está fazendo entre as nações. Então, esse ano nós estamos inaugurando a nossa formação missionária de 2 anos, onde que o aluno começa pela ETED e aí ele vai passando por novas escolas, ele vai passando por um processo de mentoreamento, de discipulado, de criação de um projeto. Depois da ETED, ele vai fazer a sua escola de comunicação, a sua escola de cosmovisão, a sua escola de desenvolvimento comunitário, a sua escola de Bíblia, ele vai entender um pouco sobre o cuidado pessoal, a parte pastoral, ele vai entender sobre a escola de missões e fronteiras, no sentido de aprender sobre as nações e os povos. E Deus deu para nós essa direção sobre formar missionários e nós temos um programa de 2 anos, a qual está iniciando agora pela ETED. Depois da ETED você pode continuar no nosso campo sendo treinado e nós queremos, depois do prazo de 2 anos, enviar você de forma não apenas para fazer uma viagem missionária, mas nós queremos enviar você para ter um projeto a qual você vai colocar em prática, a qual você vai poder morar entre aquele povo, a qual você vai poder morar naquela localidade, cuidando daquelas pessoas, amando aquelas pessoas e colocando as suas habilidades aprendidas na nossa universidade em prática, para que haja transformação. Então, isso está muito ligado a levantar líderes no nosso meio. Está ligado a gente ter a capacidade de ver missionários que estão vindo para a nossa base, não porque estão fugindo da sociedade, estão fugindo de casa porque tem muitos problemas. Não, são pessoas que entendem que Deus está redimindo a sua história, mudando quem ele é, fazendo uma nova história e agora está convidando para dar passos de ousadia, de coragem, iniciando projetos, né? Então, aí está o momento a qual você chegou, a qual você está vivendo. Uma base comprometida com o pioneirismo, novos projetos, novas iniciativas, uma base comprometida localmente com o desenvolvimento comunitário, uma base comprometida com treinamentos modulares de curto prazo, workshops, seminários e servir a multidão das pessoas que estão nas igrejas e a formação de líderes, a formação de missionários de carreira, de longo prazo, pessoas que vão ter um compromisso com os povos e com as nações. Para finalizar aqui esse vídeo, esse bate-papo com vocês, eu quero falar um pouco sobre aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo para essa base, os valores que eu entendo que nós devemos cultivar nesse lugar. Primeira coisa é que eu entendo que nós devemos e vamos continuar sendo uma base jovem, aonde os jovens são bem-vindos. E quando eu falo jovem, é jovem mesmo, viu, gente? 17, 18, 15 anos. Porque foi assim com os discípulos de Jesus. Aqueles discípulos eram jovens e Deus não tem problema com os jovens e não tem problema em abrir espaço para os jovens
sonharem, liderarem e fazerem parte dessa grande comissão. Com isso, uma base sonhadora, onde as pessoas podem buscar as ideias de Deus, as revelações de Deus, as inovações de Deus e colocar em prática. Uma base vibrante, uma base que tenha muita diversidade das nações, culturas, povos, línguas, idiomas. É tão bom ver as nações fazendo parte da nossa comunidade. Eu olho para a nossa base e vejo assim que um dos valores a serem cultivados cada vez mais é uma base que ama o perdido, que ama aquele que está longe, aquele que não teve uma oportunidade de ser alcançado, uma base que carrega o evangelismo como estilo de vida. Essa base que está buscando formar líderes que vão reformar a sociedade, que vão reformar a nação. Essa base que é chamada para formar pessoas que vão trazer transformações significativas a partir de uma obediência a Deus. Com isso, cultivando, né, aonde quer que nós formos, e inclusive agora, nesse lugar, nessa base, um lugar onde nós vamos trazer ordem, beleza e abundância, que são os aspectos do reino de Deus e que são os aspectos que estavam lá no Jardim do Éden. Ordem, beleza e abundância é um chamado para nós trabalharmos na restauração das nações. E é um mandamento, é um convite de Deus para que a gente possa fazer isso agora, nessa comunidade. E eu acho que isso é a atenção que é importante para nós e a gente não pode perder ela. Que não adianta nós apenas sonharmos com o futuro, queremos um ministério, queremos ir, fazer, pensar muito em nós de forma individualista e esquecer que aqui e agora nós podemos colocar em prática a ordem, a beleza e a abundância nessa base, nessa comunidade, nesses dias, no ordinário da vida, no simples do dia a dia da nossa comunidade, nós podemos e devemos ter um chamado de colaborar com essa comunidade, trazendo ordem, beleza e abundância para essa base, para a cidade de Tamandaré e para qualquer outro lugar que Deus nos enviar, né? E com isso eu sei que nós continuaremos sendo uma base alegre, cheia de famílias, de crianças. Graças a Deus as pessoas estão casando, continuam tendo filhos nessa comunidade. E que Jesus possa ter muita misericórdia e graça de toda essa liderança para que a gente continue buscando o Senhor com muito temor. Que a gente continue entendendo o nosso papel de mentorear, de guiar essa nova geração para que eles também sejam inovadores, para que eles sejam muito mais do que nós fomos. E que a gente não vá para esses caminhos perigosos da religiosidade, para que a gente não vá para esses caminhos perigosos dos extremos, ser pessoas extremistas, pessoas que segregam, separam e que não ajuntam e que não amam aqueles que precisam ser amados. Então eu tenho certeza que estou muito empolgado para ver os próximos capítulos dessa história. Novamente, obrigado a você que orou por esse ministério, obrigado você que chegou até nossa base agora para fazer a sua ETED, você que está dedicando a sua vida como obreiro desse lugar. Eu queria dizer que você não é nosso obreiro e que você não é nosso. Eu queria dizer que vocês são filhas e filhos de Deus e que Jesus ama vocês e que tudo que vocês estão fazendo nesse lugar não é para nós ou não é para Jocum. Vocês estão fazendo isso por obediência a Deus que chamou vocês para esse lugar. Então, continue frutificando, continue sendo uma bênção e eu tenho certeza que Deus continuará nos surpreendendo nessa história que ainda está só no começo, tá bom? Obrigado por ouvir, obrigado pela paciência de prestar atenção e de processar essas informações. E eu gostaria de deixar uma pergunta para você que está nessa semana de integração sobre como você se vê nessa história, né? Quando você olha para as bênçãos e as heranças da nossa base, como você se vê nesse lugar, né? O que você gostaria de colocar em prática ou como você se vê fazendo parte desse movimento de jovens com uma missão em Almirante Tamandaré. Obrigado novamente. Logo estarei aí presente para conversar com vocês
Chego no final de março com muita alegria, com muita coisa boa e nova para a gente poder compartilhar, tá bom? Um abraço aos meus amigos, a todos os irmãos de jornada. Saudade de todos vocês. Deus abençoe muito a vida de cada um, tá bom? Tudo de bom. Tchau, tchau.